Poderia falar sobre as consequências do suicídio no plano espiritual? Sim, são as piores possíveis. Quando um ser humano ele morre, na verdade, o que morre é o corpo físico. Ele mesmo, o eu dele, não morre. O que sobra da história terrena é exatamente o eu dele. E o que significa esse eu dele? É como se o eu de cada um de nós fosse o resultado, ou fosse um eu colecionador de um álbum de figurinhas. Figurinhas essas que corresponderiam a cada instante que esse corpo viveu, desde que ele foi concebido até o instante em que ele morre. Então é como se a cada segundo, cada impressão medida pela mente, guardada pela mente sob a forma de sinapses, que são as ligações neuronais dentro da caixa craniana da gente, é como se cada memória dessa, com a sensação que o eu humano está sentindo em cada momento, cada coisa dessa fosse uma figurinha, e essas figurinhas todas marcadas nesse álbum, e enquanto esse corpo está vivendo, isso é só figurinha. Mas na hora que esse corpo morre, isso se transforma num filme. Esse filme passa frente à sensação do eu que ainda existe, mesmo o corpo já tendo morrido ou estando morrendo. Esse eu vê todo o filme da vida dele, e o que significa ver? É ver a figurinha e sentir a sensação de cada instante. Tudo isso passa. E qual é o problema? O problema é que a sensação do eu, que persiste existindo ainda que sem corpo, quando essa sensação está minimamente equilibrada, minimamente educada, pacificada, sei lá que nome usar, o filme passa e você deixa passar. Na hora em que esse filme passa, é como se estivesse se fechando ali, se congelando a história de um eu, e este eu captura para ele aquilo ali, e enquanto ele faz isso, ele se sente se deslocando, e em algum momento ele chega no lugar onde o espírito que o anima está, porque o espírito que anima um corpo humano, ele não está sobreposto a esse corpo, ou pelo menos não deveria estar. Ele continua existindo no nível espiritual que lhe é correspondente. Quem está nesse corpo é o famoso quaternário inferior, esse corpo e mais 3 fantasminhas. Mas o espírito, a tríade imortal, está lá. Eu não vou explicar isso aqui, porque não é o tema, mas tem no YouTube, no portal Orbo, tem várias palestras a respeito disso, e mental, mas a gente explica essa questão. Mas qual a questão? É que o eu humano, que acabou de perder seu corpo humano, ele continua se sentindo do jeito que ele é, porque ele é produto das memórias e emoções do filme consciencial que agora caracteriza este eu, que vai ser absorvido pela mente do espírito, porque esse filme nada mais é do que o espírito que está ligado a esse corpo, escaneando tudo que o eu humano dele viveu. Aquele eu humano perdeu o corpo, ele vai atrair aquele eu humano para existir agora na mente dele, ou seja, do espírito, e se ele gostou daquele eu humano, ele perispiritualmente já se transforma definitivamente, até a próxima vida que ele vai produzir, no personagem humano que ele acabou de produzir e financiar. Mas isso se o ser humano que saiu dessa história se saiu bem. Mas se o ser humano perdeu seu corpo, morre pé da vida, ou com ódio de alguém, ou mal resolvido, ou com problemas de toda ordem ainda por resolver, quando o filme vai passando, ele se perde nas figurinhas, ele quer mandar aquela pessoa ainda para PQP, ele tem ódio daquela,
ele não quer deixar o marido, a esposa, o dinheiro no banco. Ou seja, esses apegos que estão marcados no álbum de figurinha, na hora em que o filme passa, este eu, ao invés de deixar passar, ele entra novamente no que era a vida que ele levava, mas que ele não tem mais essa vida, isso agora é só um filme, mas as emoções, o apego, a afetação, aí ferrou. Ferrou porque esse eu torna-se um ego doentio e o espírito que vai recebê-lo não vai fazer isso com prazer, nem vai escolher nada. Esse eu já chega se impondo. Na verdade, um eu desse tipo, o espírito não está lá no lugarzinho bom. Em algum momento ele vem e se sobrepõe porque ele tem que recolher a M que fez, ele e o eu humano dele, na hora do desencarne, e aí ele sai pesadaço e não volta para o lugar que está, porque ele está ferradaço agora e fica nesse nível mesmo. E ele vai ter que, quem o tal espírito, vai sentir todas as sensações que o eu humano sentia quando tinha o corpo de carne. Mas isso ainda está muito bom, porque esse espírito vai ser levado para uma casa de recuperação da espiritualidade, se ele tiver méritos, ainda que tenha todas essas broncas, e vai ser ajudado em algum momento. Mas os dois casos horríveis, quando você faz mal conscientemente às pessoas, quando você prejudica conscientemente e inconscientemente a uma porrada de pessoas por seu grau de corrupção, quando você ocupou o posto de não sei o que uma assinatura sua levava dinheiro para o seu bolso e de seus asseclas e impedia que diversas pessoas tivessem acesso a isso ou aquilo, isso aqui ferra com o espírito. Além do que, a turma, quando desencarna, a fofoca rola na espiritualidade e eles sabem que foi fulaninho, aí vem todo mundo para cima dele, é horrível. Enquanto os ódios não se aplacarem nesse tipo de relação de cobrança, só se inverte o papel de vítima e algoz o tempo todo, isso aqui é horroroso. Mas pior do que tudo isso é o suicídio. Por quê? Porque quando um ser humano, na sua sensação de desespero, resolve tirar a vida, aí a sensação de desespero, que já é ruim, já é uma produção química muito complicada do organismo físico que ele sente, e se ele atenta contra esse organismo, pior fica. Por quê? Porque se ele mata esse organismo, a dor da morte continua viva. Quando um ser humano perde seu corpo numa morte chamada natural, a dor da morte não acompanha como sensação o eu daquele ser humano que agora não é mais humano e vai para a vida espiritual. A dor da morte passa logo, acaba-se com o corpo físico. Mas quando é você que atenta contra seu corpo físico, levado por essas sensações de desespero, que sempre estarão se fazendo acompanhar de muitos espíritos obsessores, e aí a coisa é trágica. Mas a pergunta é como é a sensação que o suicídio provoca no eu espiritual. É pavorosa. Por quê? Porque não é o espírito querendo ou não, é a sensação do eu que praticou o suicídio, tanto toda a vida dele que o levou até aquilo ali. O movimento da sensação final. E a dor que ele sente na hora em que esse corpo está morrendo, isso se torna extremamente vivo no eu espiritual,
E mesmo ele não tendo mais um corpo físico, mas ele vai sentir todas as dores físicas do que ele fez, em si mesmo. Este é o problema. Nós não sabemos distinguir, a gente pensa, mas eu fiz em mim mesmo, então não fiz mal a ninguém. Tá, filosoficamente, você pode encontrar uma certa guarida lógica, mas seja lá quem inventou a vida espiritual nos termos em que ela funciona, o fez de tal maneira que quando um meu faz isso desse jeito, é horroroso para o espírito. E para o eu dele que continua existindo, sem saber que morreu, sem saber que se suicidou, ele vai viver longamente dentro de um pesadelo, até que desmaie de sentir tanta dor. Quando ele desmaiar e for ajudado, aí, ou seja, não é agradável. É claro que o que eu estou dizendo aqui tem, obviamente, atenuantes, pois cada caso é um caso. Todos nós, seres humanos, temos alguma relação de afetividade com alguém que já se foi desse jeito. Então, na hora em que você se lembra com carinho de alguém que se foi desse jeito, a vibração que sai de você chega no eu dessa figura e ela sente aquele bálsamo durante 1 segundo, 2, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, e depende da transfusão de energia. Mas se você fica aqui remoendo o que essa pessoa fez, ou criticando, ou esculhambando, só piora. Então rezar uma missa em homenagem a essa pessoa é bom? É. Tudo que sair daqui, que seja demonstração de carinho, de zelo, de uma preocupação amorosa, de solidariedade, é muito útil e muito bom. Fora isso, nada há mais a ser dito de minha parte que possa convidar você a refletir de que não é por aí. Só que a tal morte por desespero, apontada no trabalho literário citado, muitos desses casos têm o suicídio como sendo a face final desse processo, o que é um problemaço para a espiritualidade e para a humanidade, porque isso está no genoma humano, isso é registrado no campo morfogenético da humanidade, que são milhões e milhões de campos mórficos entrelaçados. E assim, isso tudo tem que ser neutralizado, ressignificado, e como eu disse, o que dá para um, dá para todos. A coisa mais estúpida que alguém pode pensar é: isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, no sentido de sofrimento e dor e pavor que outros membros da nossa espécie passam. E isso tem a ver, sim, com cada um de nós. Por quê? Porque, como eu disse, o que der para um, dá para todos. Se não é aqui, é na espiritualidade, porque o todo humano termina sendo ressonante com as faixas de realidade espiritual que existem e, assim, as pendências que não foram ainda resolvidas, que macularam os códigos genéticos existentes, essas pendências um dia terão que ser revividas. E é preciso que haja um ser humano com estatura minimamente forte para, de novo, encarar uma nova vida, onde ele novamente vai passar por problemas e ver se não se suicida. Porque um suicida, ele se torna um potencial suicida em vidas futuras. E ainda que a gente não saiba, mas é o mesmo eu. Apenas o eu da gente hoje pensa que é esse nome que a gente tem, com essa coleção de figurinhas que a gente tem nessa vida e forma a nossa personalidade, mas por trás aqui desse eu está o último eu que o seu espírito teve numa vida passada, e essa sensação que o eu da vida passada tinha
É exatamente essa sensação que hoje você está sentindo, que agora está em você e não mais nele. Porque o ele é só uma memória no espírito que lhe anima. Então, assim, suicidar-se é, acima de tudo, uma atitude de um desespero extremo que ferra com o espírito, ferra com a dignidade consciencial do eu particularizado, seja em que nível for.